Lente do Samba, chegando aqui na TV Santa Maria, aqui com vocês, Marcelo Cabala, na edição 21. Chegamos aqui com apoio da Verde Mugo, também apoio da produtora cultural Yara Druzian, também apoio da nossa cerveja, a Mata Leão, também apoio da Cunha Advogados e Unisme. O nosso programa aqui vai ao ar todos os domingos às 22 horas na TV Santa Maria, também no nosso canal no Spotify, também no YouTube. Nos sigam lá no Instagram, estamos lá, Lente do Samba, para saber as novidades e os convidados e convidadas das edições aqui do Lente do Samba. E hoje meu convidado aqui, o Gessé da Cruz, atualmente mestre sala da Unidos do Itambé. Seja bem-vindo aqui ao podcast Lente do Samba. Obrigado pela recepção e vamos bater um bom papo, hein? Cheio de samba. Bacana. Tu estava falando aqui antes de a gente gravar, né, que tu veio de Florianópolis, né? Então, conta para nós aqui, mais para o público, já mora aqui um tempo, né? Mas para quem vai ouvir o podcast, conhecer um pouco da tua história, como é que chegou no mundo do carnaval e do samba, e como é que isso se encontra na tua vida? Na verdade, isso se encontra desde quando eu estreiei nesse universo, né? Na verdade, eu sou do interior de São Paulo, oficialmente, e meu pai era presidente de escola de samba. Né? Então, quando eu estreiei nesse universo, eu já estava dentro do carnaval. Não tinha como fugir. Boituva, São Paulo, interior, né? Região de Sorocaba, assim. Sim, sei. E tinha muita escola de samba na época, né? A escola de samba tinha essa trajetória no interior muito forte. Lógico, uma escola de samba já relacionada com outros movimentos, né? Como Ternos de Reis, as congadas, e que saía um olhar para uma escola de samba. E o nome da escola de samba era Consciência Negra. E aí, foi nesse momento que comecei, na verdade, a brincar de carnaval, né? Foi acompanhando a família, teu pai? Toda a minha família passava por essa relação, né? Com o brincar de carnaval. Seja como escola de samba, como bloco, ou folião de rua, né? Mas a escola de samba, ele adentra nesse lugar. Então, sempre ia, né? Acompanhando minha irmã, que era passista, os meus irmãos estavam na percussão. Então, sempre, desde pequenininho, eu ia brincando também, fantasiado, logicamente, né? Não tinha tanta ala da criança, assim, na época, mas a gente estava sempre junto lá com a família. E depois dessa cidade, qual é a cidade mesmo? Boituva. Isso. E tu ficou lá até que idade, mais ou menos? Então, eu fiquei em Boituva até os 22 anos e nessa relação vivi muito o carnaval da região, né? Trabalhava com as outras escolas de samba, da região de própria Sorocaba, que tinha muita escola de samba, Tatuí tinha escola de samba, né? Que é uma cidade de referência à música e tudo mais. E tinha um vínculo, assim, aproximado com algumas pequenas escolas de São Paulo, capital, né? São escolas de acesso, tal, que depois eu vou revisitar muito tempo depois, e que a gente pode falar um pouquinho sobre também. E depois que eu tenho 22 anos, eu vim embora para Joinville, Santa Catarina, né? Onde eu fui... eu tenho um filho mais velho, né? Tenho 2 filhos, né? O mais velho passou no Bolshoi Brasil, que é uma escola internacional de dança. E lá, daí em Joinville, que eu fui morar, que eu fiquei meus últimos agora 13 anos em Joinville, eu comecei também a encontrar o carnaval de Joinville, depois de Floripa, depois de outras cidades que tem carnaval forte em Santa Catarina. Como é que é o carnaval lá em Joinville? Não sabia que tinha carnaval lá. Sim, Joinville, quando eu cheguei, assim, Joinville, quando eu cheguei, era uma explosão do carnaval, né? Nós estávamos num momento muito de fomento à cultura popular, né? Na época eu cheguei lá em 2012, em Joinville, e tinha naquela época 6 escolas de samba, né? Joinville é a maior cidade do estado de Santa Catarina, né? E eu fiz parte de 2 agremiações muito fortes. Uma é a Gris Diversidade, que eu continuo nela atualmente também. Então, assim, mesmo agora morando em Santa Maria, que faz pouquinho tempo que eu tô aqui. Quanto tempo, Thiago, tu mora aqui? 1 ano e meio. E já tô mexendo, né? 1 ano e meio já fazendo muito. Movimentando bastante coisa. Tem. Então lá tem a diversidade, e trabalhei também na Dragões da Real, né? Que era uma pequena filial das Dragões da Real de São Paulo. E tinha de médio porte o carnaval, né? Teve agora uma desestruturação pelos últimos momentos por falta de incentivo, desqualificação, né? E tudo mais. E agora vem tomando corpo novamente o carnaval de Joinville, né? Vem se organizando, mas é um carnaval de Santa Catarina, né? Então, que existe uma resistência muito forte local. A diversidade é uma escola que, pelo nome, né, já se reconhece que é uma diversidade do arco-íris, né, que recebe todos os tipos de corpos e copas nessa relação, de todas as idades. E
E eu acho que vem crescendo, assim, baseado muito na questão da economia local de Joinville. Lá eles tem sambódromo ou fazem na rua, assim como é em Uruguaiana, por exemplo? É na rua lá também. Sim. Lá em Joinville, por enquanto, na rua, eu sei que tem um projeto para construir uma cidade do samba em Joinville, né? Joinville é meio dicotômico, né? A maior cidade industrial do estado, maior PIB e que tem o menor ponto de atingimento cultural, né? Tem uma dificuldade de entender a importância da cultura popular para brincar, né, para a relação do encontro mesmo, né, porque assim não é só trabalho, mesmo que eu trabalho só nessa área da relação da cultura, né, e que a gente encontra outros meios também de relaxar. E pelo que eu venho acompanhando agora, nesse tempo já 1 ano e meio fora de Joinville, já tinha essa ideia de construir um espaço, mas nós fazemos lá na Beira Rio, que é a avenida principal da cidade, onde está o Centro Eventos Calhans, é onde se encontra a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, então se faz na avenida. E é interessante que tu teve essa vivência desde criança, foi para Joinville, sempre com carnaval, depois tu vai para Florianópolis. Então, daí, nesse meio termo, a minha IA, Jerusi Romão, que eu vou mandar para ela assistir nós, então beijo a IA, né? A IA faz parte da família das Cuia, né? E o senhor das Cuia foi um grande presidente de uma escola de sambas a mais antiga, chama Copa Lorde, né? Florianópolis tem escolas extremamente antigas, tradicionais, tem umas escolas mais contemporâneas. A Copa Lorde é uma delas, né? Que é vermelho e amarelo, meio parecida com a Vila Brasil aqui. E desse das Cuia criou o Bloco das Cuia, né? Porque foi um apelido dado porque ele tinha um amassado na cabeça que parecia uma cuia, ele virou o Senhor das Cuia. E lógico, a grande matriarca, uma professora preta, né? É uma família totalmente preta retinta, então é importante falar isso, né? Pra gente reentender o que é Santa Catarina também, que existem pessoas pretas muito presentes lá na história. E a dona Valdionira é a matriarca, né? Uma senhora hoje que tem lá seus mais de 80 anos ali, e que ainda acompanha, né? O Senhor das Cuia já se encantou, né? Pro Orum. E a dona Valdionira tá lá, né? E depois eu quero falar um pouquinho sobre esse look que eu vim, que é homenagem à dona Valdionira. E daí nessa relação de procurar, porque assim, meu foco principal sempre foi o coreográfico, né? Eu sempre trabalhei com comissão de frente, né? Agora que me convidaram, tô ali namorando a Itaimbé, né? Com o mestre Sala, para brincar também a cultura popular. Mas meu foco mais é a comissão de frente, né? Minhas pesquisas, porque além de brincante, sou professor acadêmico, né? Sou doutorado nas relações das culturas populares e sou também desses brincantes da rua. Então, a minha chegada em Florianópolis foi porque, assim, alguma pessoa abandonou, é coisa de carnaval, né? Abandonou e falou assim, quem tem? Daí a Jerusi, eu tenho um coreógrafo que é de Joinville. E aí começou o meu relacionamento que dura 9 anos, cada Cuia, em Florianópolis. Só voltando um pouquinho nessa Joinville, também tu era coreógrafo também? Também, de comissão de frente, passei então pela Dragões do Real. Sim. Já fiz também dos Caldeirão do Samba, que tem lá a comissão de frente, mas a minha escola, assim, focal é a Gris Diversidade. E também tem a Escola Unidos do Paula, que é de São Francisco do Sul, que é uma cidade vizinha, que eu também era coreógrafo, que também tinha um dos maiores carnaval do estado, mas enfim, por questões políticas, a gente sabe que depende de quem entra, quem sai, desmoraliza o carnaval, né? Sim, e aí nessa experiência de Florianópolis, conta um pouco quanto tempo tu morou lá? Então, Floripa é um romance, né? Quem não quer morar em Florianópolis? É essa a pergunta, Ilha da Magia. Eu fui uma vez só e sempre quero voltar, fui lá em 2011. Floripa tem um ritual muito interessante do carnaval, assim, né? Eu, quando vinha passear em Floripa, eu nem chegava à negritude também, porque Santa Catarina, né, infelizmente tem um lugar da higienização estrutural, né? Então, no centro não se tem tantas pessoas pretas, né? O povo de santo não se identifica com seus trajes, tem um lugar da ameaça, né? É um estado tão colorido, mas que às vezes nós temos medo ainda dessa relação. E o pessoal tem bastante morros lá, né? Sim, tem os quilombos urbanos. Sim. Quando você entra na ilha, todo aquele morro é quilombo urbano. E já é reconhecido como quilombo urbano, né? Sim. E daí, quando eu vou começar a trabalhar com o movimento negro em Joinville, eu começo a descobrir, não, peraí, Floripa também tem morro, tem quilombo, tem quilombo urbano, tem quilombo rural, né? Tem outras relações. Então, como vem também sempre dessa relação dos terreiros, né? Eu sou uma pessoa de candomblé, então eu fui mapeando os terreiros, esse lugar. Daí a minha chegada em Floripa, que Floripa tem um encantamento do carnaval muito particular. Então, por exemplo,
que antecede o carnaval, eles têm um ritual que chama a volta na Praça 15. A Praça 15, né, é uma praça central ali da ilha, aonde chegavam-se os navios negreiros, né, no período da escravização. Então os escravizados saíam por ali. Então toda a escola, no mês de janeiro, daí são vários dias que já é um pré-carnaval muito forte, lota, é no calendário do município, tem a volta, né? Tem a volta da Praça 15, né? Que já é com samba, que é o que vai pra avenida, mas daí fica aquela brincadeira, que não é um ensaio técnico, né? Então, assim, mas ali já tem os fogos, já tem uma demonstração do que pode ser que venha no ensaio técnico, pode ser que venha na avenida. É uma muamba melhorada. Melhoradíssima, né? Não, e além disso, que é muito bom falar do Carnaval de Floripa, que tem os blocos afro muito forte, né? Eu estou convidada, a professora Fátima, né, da UDESC, ainda espero que esse ano próximo, 2025, eu seja convidado novamente. Eu sou coreógrafo do Afro Catarina, né? Eu sou um dos coreógrafos, que é o maior bloco afro do estado de Santa Catarina. Então, para além das escolas de samba, tem os blocos. Então, tem o bloco de maracatu, né? Tem o Arrasta Ilha, né? A professora Xanda, que é uma professora preta da antropologia da Federal de Santa Catarina, é a rainha de um dos maracatus. Então, a ilha e toda ali Florianópolis, ele tem uma demanda cultural muito emergente, assim, né? E que isso transforma na potência estética, que é mais ou menos o que eu venho provocar nessa Santa Maria, né? Bacana a gente saber, porque a gente tem mais a impressão do reggae, tem aquele artista que eu gosto muito que mora lá, o François Moleca, mora lá. Então a gente não tem tanta... agora eu tenho acompanhado o Instagram da Liesf, né? Que é a Liga das Escolas de Samba de Florianópolis. Está muito organizado agora, né? E saber lá que o carnaval tá realmente ficando forte de novo, né? Esse ano teve desfile também, né? Assim, eu acho que o que nós devemos discutir com as escolas de samba e o meio público, né? Porque eu tenho esse viés de estudo das linhas de políticas públicas, é entender o que a cultura popular gera de economia criativa, economia direta, economia indireta, né? Então, quando eu tenho o desfile, por exemplo, em Floripa, eu tenho os camarotes, eu tenho aqui bancada popular, eu tenho outros mecanismos que geram renda, né? E que retornam para o carnaval. Porque se retorna o dinheiro para a Liga, daqui a pouco a Liga consegue atribuir um valor para aquelas agremiações, né? Além disso, por exemplo, se você vai assistir, você vai de um transporte. Então tem uma economia indireta, combustível, ônibus, avião, enfim. Além disso, gera um atrativo turístico-cultural, né? Que isso é muito importante a gente discutir isso, porque não é apenas um desfile, né? Além de toda a sabedoria que o carnaval já traz, né? Gera economia também, roupa. Sim, daí tem essa relação, né? Das indumentárias, das alegorias, de nós profissionais, né? Então, por exemplo, eu sou lá coreógrafo de comissão de frente, eu pago todo o meu elenco de comissão de frente, todo mundo recebe, maquiador, figurinista. Então, isso demonstra que há uma circularidade econômica a partir da cultura popular. E que qualifica a cultura popular no sentido de ampliar repertório para que chegue para uma outra população que às vezes não acompanha o samba, ou criminaliza ainda, ou demoniza, né, as culturas afro. Então, eu acho que a Liga lá vem provocando isso, né? Então já começou a organização e tudo gera uma renda. Então, agora foi o sorteio das agremiações, né? Foi no mercado público. Então, todo mundo que foi lá tomou uma água, tomou um chopp, tomou um suco, almoçou, sei lá, enfim, levou seus parentes. Todo mundo lá foi com a camiseta da escola, então gerou outra renda que foi a própria camiseta da escola. E lá tá tão forte que agora vai ter o Kona Samba, que é 13, congresso. 14 e 15. Então, setembro, né, agora, né? Então, a representatividade que tá ganhando Florianópolis, né? Vem muito forte esse lugar de ampliar, porque assim... pra galera entender que não é samba do carnaval, não é apenas o que tá na avenida, né? É mais o que constrói, porque nós temos a área que a gente vai chamar a área do saber, do conhecimento, que estão nos samba enredos, né? Que conta a história, tá nos enredos, né? Que tenta traduzir em forma de poética. Eu sempre falo que o carnaval é um protesto poético, né? Porque ele traz relações, por exemplo, que são temáticas importantes que nós sempre invisibilizamos, né? E a gente sempre esquece a negritude enquanto heroínas e heróis, né, da nossa nação. E eu acho que Floripa começou com essa liga agora que está atuando na gestão, pensar muito dessa relação, né? Eu, junto ao meu amigo Jardel, do Rio de Janeiro, nós criamos a pós-graduação em Carnaval, Design de Carnaval,
pela Sensupeg, né, que é de Joinville, é um centro universitário, que agora, como eu vim pra cá, concursei na UFSM, não tô mais, mas grandes parceiros como o Guga da Viradouro, o Haddad, carnavalesco do Rio Grande do Rio, a Nick, que passou agora pela Mangueira, o atual da Mangueira, né, também o Sidney Franz, que também é de Uruguaiana, e também da Vai Vai de São Paulo, meu grande amigo, que estão agora tomando conta, né, mas porque eu sempre criticava isso, gente, nós temos um outro saber que é importante a gente investigar, né, e investigar no sentido assim de demonstrar, ó, tem um saber, escuta a letra, né, olha, escuta o batuque não é igual de todas as agremiações, né? Cada escola toca pra isso, isso, tem uma batida ali que tá nas entrelinhas, né? Cada escola tem um ritual de comissão de frente, uma comissão de frente mais protesto, outra mais dramatúrgica, outra mais cênica, outra naquele cortejo lá dos anos 60, 70, né? Enfim, então, eu acho que Floripa tem essa dimensão, né, de tentar criar esse polo. Então, agora tem os lançamentos dos enredos de cada agremiação, gera outro fomento. Sim. Lançamento da camiseta, gera outro fomento, né? Aí tu vê assim, tu falou dos sambas enredos, tem sambas enredos mais de protesto, sambas enredos mais de festa, de alegria, como foi da Mocidade esse ano do Caju, mas ao mesmo tempo... Meu cajueiro. Ah, não, essa foi demais. Muito boa, mas ao mesmo tempo tem a Portela, com protesto negro, né, da adaptação do livro lá, né, um defeito de cor. Isso, então, maravilhoso. O carnaval, ele te dá várias possibilidades e cada letra, cada samba enredo, realmente, como tu falou, é uma aula de história ali que se passa, né? Você sabe que esses tempos, faz uns 2, 3 meses, assim, quando deu a nossa calamidade aqui no nosso estado, meus colegas me convidam para fazer uma resenha crítica, né? Porque a galera falou assim, agora o carnaval é muito monotemático. Eu já começo sempre a falar assim, né? Nós, enquanto pessoas autodeclaradas pretos, pretas, negros, negras e todo o seu colorismo do pardo, mameluco, caboclo, nós nunca temos lugar de protagonismo na cena. E quando nós temos, que é o carnaval, que é nosso, né? Lógico, abraçando todo mundo que ama o carnaval, independente do seu conceito étnico, mas é um momento nosso de protagonização da cena. Sim. Vem as críticas, somos monocromáticos e tudo tá falando sobre alguma coisa afro. Tem que falar. Este ano, né, tive acompanhando Parintins, e legal. Parintins saúda as tradições indígenas. De matrizes indígenas, porque é uma tradução da tradição, né? Não é a cultura indígena que está lá na sua comunidade, na sua aldeia, mas é como se traduz em forma de alegoria, de espetáculo, né? As manifestações indígenas. Então, eu acho que é uma coisa pra gente sempre pensar. Até a questão da religião mesmo, da religião afro, né? Do Umbanda e Candomblé. Eu estava vendo um podcast com o Simas, perguntar isso pra ele, o que tu acha? Maravilhoso, sim, mas... Eu acho que tem que mesmo que falar e tem muita coisa para se falar. Tem muitas coisas que ainda a gente não conhece no Brasil da religião afro de outros lugares também, que veio lá da África, enfim, de outros lugares. Então, isso não vai acabar tão cedo. O pessoal pode se sentir incomodado ainda, que tem muito mais história para vir, né? Ótimo, acho que o Simas é um grande pensador, né, dessa relação. Eu tenho, dentro do mestrado, doutorado, fiz muitos encontros, assim, de leituras com ele. Eu acho que tem uma relação de desconstruir também esse lugar, porque até brinco na universidade aqui na UFSM, né? Que eu não sou um professor da sala de aula, então às vezes eu gosto que a minha aula seja no boteco. Porque no boteco tem uma outra relação, né? E a gente não está acostumado com isso. Por quê? Porque o meu lugar de saber, que é do samba, que é da cultura afro, do terreiro, ela sempre é deslegitimada. Porque a escola ideal é aquela escola, né? Um sentado atrás do outro, eu falando, a galera só ouvindo. E quando eu tô numa grande roda de samba, por exemplo, como na Itaimbé, na Vila Brasil, outras agremiações aqui de Santa Maria, eu tenho um grande ensinamento ali. Então, o que eu posso aproveitar disso, né? Então, acho que o Simas, ele é uma pessoa que nos provou isso, né? Então, tem aulas deles que é realmente também no botequim. E ele vai discutindo e vem trazendo e entra a pessoa e já toca aquela música lá, toca um ponto aqui. E nessas discussões vai gerando conhecimento e de uma diversidade de áreas, né? Então, pra mim, o carnaval, nós temos a obrigação dentro dessa relação, seja ela poética, de um protesto, ou de uma relação que nos proporciona uma leitura a partir de uma nova ótica, né? Porque a nossa leitura, por exemplo, se nós fazemos temáticas, vamos pegar gaúcha aqui, né? A escola vai falar sobre Neguinho do Pastoril. Como é que a gente pode trazer essa em forma tanto de poética como de protesto?
Tu falou da conversa de bar, chegou a promover já essas conversas? Isso é publicizado ou é mais fechado para os teus alunos mesmo? Olha, bom encontro, né? Vamos ver junto com Lentes do Sampa, a gente promover algumas ações dessa. Tem uns bares ainda fazer. Né? Legal, assim, eu tenho, na verdade, feito com meus alunos, assim, algumas aulas e dinâmicas, principalmente, na verdade, com o meu grupo de pesquisa, né? Eu aqui na UFSM criei um grupo de pesquisa, chama Laboratório Cruzo, de Encruzilhada. Laroyer, né? Aí, ó. Que é onde é o lugar... E tem cruz no teu nome? Tem cruz no meu nome, né? Eu falo que eu sou a cruz, não a cruz do pecado que carrega, tá? Porque isso não passa pelo meu corpo, mas eu sou a cruz do cruzo, do encontro, da interligação, né? Da Cosmos Percepções. E eu tenho feito muito no meu laboratório de pesquisa. Então agora eu tô com um projeto de pesquisa que chama Casa de Reza. Então nós estamos falando um pouquinho sobre... E tentando encontrar as benzedeiras, curandeiras, rezadeiras, porque é uma coisa que está se perdendo, né? E isso faz parte do nosso carnaval, por exemplo, né? Quando eu saúdo o pavilhão, né? Quando eu promovo benzeduras, né? Da escola de samba, para que tudo dê certo. Quando faço o padê para Exu, para agradecer ele para as nossas escolas de samba, acolher, porque a escola de samba não é só o samba, né? Porque tem um serviço social das escolas de samba, né? Sim. Tem o acolhimento psíquico. Vamos pensar que agora aqui nas calamidades, né, grandes agremiações do Rio Grande do Sul, como os terreiros e terreiras, né, de matriz afro, foram muitas delas que deram suporte, né, para essas comunidades que ficaram isoladas. Então isso vale bem ressaltar. A própria mobilização, todas as escolas do Rio de Janeiro e de São Paulo promoveram coisas, né, para cá, né? E daí eu acho que essa minha ação é com o laboratório, que agora eu estou tentando implementar em algumas aulas que me dão essa abertura, né? Então, eu acho que, quem sabe, pode ser um movimento aberto à comunidade. Boa. Sim, porque eu já chegando um pouquinho na Unidos do Itaimbé, né? Teve agora o segundo Café Cultural que vocês apresentaram, né? No dia da dança afro-brasileira, 18 de agosto. E teve lá a abertura do debate com a Mônica, com a Mirella e outra professora da universidade, que eu não lembro agora. Professora Márcia Feijão. Márcia, teve aquela mesa ali, depois o pessoal foi para a quadra para se apresentar, vocês se apresentaram. Faz falta mais ou menos assim, não só, claro, depois a bateria tocou e tudo, mas muito além do desfile, né? Esses processos de formação, né? De entendimento, que a dança afro-brasileira faz parte do carnaval também. Então acho que falta momentos assim, como tu falou do negócio da mesa de bar, acho que seria muito legal ter essa ideia aqui em Santa Maria. Olha, boa ideia, então vamos lançar juntos. Sim, agora saíram desse... Olha, ficou gravado, hein, pra todo mundo ouvir. Eu acho que é um pouquinho assim, interessante, né, Marcelo, porque a gente tem sempre esse lugar, assim, de sempre deslegitimar a nossa fala humilde, a nossa fala do simples, né? E quando nós promovemos encontro do bar, né? Quando nós promovemos o encontro na agremiação, no terreiro, no quilombo, nas aldeias, né? Nós levamos a linguagem simples, que não significa que você fale simples, é que você tem menos conhecimento. Porque academicamente, a academia, essa universidade, ela é totalmente eurocentrada, né, nas suas perspectivas de linguagem. E que agora nós vamos invadindo. Eu sempre falo assim, que nós temos que hackear a universidade, né? E hackear, eu já comecei, eu sou uma pessoa de periferia, né, de uma família extremamente da cultura popular, que agora, né, chegou, eu sou o primeiro da minha família de tanto tempo ocupar esse lugar. Então, é meu dever, enquanto uma pessoa que vivencia, que reconhece essa manifestação, ocupar esse território de novo, né? Senão a gente volta a ser o colonizador. E é isso que a gente não pode ser, né? E é promover esses pontos de debates de forma simples, gostoso, com música, com dança, né? Que não precisa ter também para quem vai assistir, no caso eu ou outras pessoas, não necessariamente precisa ter uma formação acadêmica para participar. Isso. Bem aberto e democrático, né? E que assim, seja uma forma de conhecimento, né? Naquele dia que nós tivemos o Dia Dança Afro, muitos não sabiam quem era Mercedes Batista, né? Então, numa forma simples, uma roda de conversa, já entenderam, olha, Mercedes Batista, né? Então, pode ser que em alguns outros debates a gente fale um pouquinho assim sobre o saber do samba. Sim, até a Mônica falou lá na abertura dessa mesa que ela foi tema de samba enredo também numa escola do Rio de Janeiro. Sim, várias, né? Eu acho que a Mercedes Batista tem um lugar muito importante para nossa relação, na verdade, de difusão da cultura afro-brasileira, né? Eu acho que ela está num lugar muito propício, que é uma difusão entre o ballet clássico, que é uma dança eurocentrada, né? Com as perspectivas das culturas afro-brasileiras, e se relacionou nessa perspectiva, né? Então ela abriu outras possibilidades de campo para que corpos pretos e pretas pudessem chegar, né? Eu trabalhei como professor convidado, coreógrafo da Escola de Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville, né? Durante todo o meu tempo em Joinville, sempre articulando com a escola.
E o meu mestrado foi falar sobre corpos negros no balé clássico, né? Nessa perspectiva de entender esse corpo, como esse corpo ocupa esse lugar. E que dever ele ocupa, é ele ocupar no lugar que não foi criado para ele. Né? Isso é muito importante. Eu acho que então a Mercedes conseguiu provocar isso, né? Mesmo às vezes não tendo uma dimensão, por exemplo, que é o que eu trabalho, que são as culturas de rua, né? Eu acho que a Mercedes ela tem uma valorização na abertura de um outro campo de conhecimento, que isso é importante. Bacana, acho que é legal promover essas conversas mais, agora que a gente está sendo desse inverno rigoroso aqui no Rio Grande do Sul, né, que os espaços mais de primavera e verão são propícios, né, para reunir pessoas na rua e conversar, enfim. E aí, Santa Maria aqui, tu tá agora na Unidos do Itaimbé, né, com o mestre Sala, né, junto com a Mônica de Porta Bandeira, que também é professora lá na universidade, né. Conta para nós como é que foi esse convite, essa aproximação com a Unidos do Itaimbé para participar com o mestre Sala da escola. Olha só, eu sempre falo, né, Mônica, né, vai ouvir Mirella, todo mundo lá assim, ó, é um convite, quando eu cheguei eu já estava na escola. Uhum. Foi bem engraçado, porque quando eu fui aprovado no concurso, né, então ele já conhecia a minha dimensão em relação à cultura popular, o trabalho, que eu já vim com a escola de samba e tudo mais. E foi muito engraçado. Vamos conhecer o projeto, vamos conhecer. Na primeira semana, eu falei, vamos lá ver o projeto, né? É bom, porque eu não sou dessa região, então não tenho conhecidos familiares, parentescos nessa região. Então, o primeiro lugar que quem é de macumba faz o quê? É procurar os terreiros, as escolas de samba. Sim. E espaços que você sabe que a pessoa vai abrir a porta para ti. E né? Só colocando o que tu falou, em cidades como a nossa, que não tem carnaval, é mais difícil chegar em escola de samba. Então, quero dizer com isso que, mesmo não tendo carnaval, as escolas de samba estão abertas. Sim, elas vivem, né? Normalmente uma cidade que tem carnaval é mais fácil, tá na mídia, tá mais publicizado. Mas uma cidade como a nossa, você tem que realmente dar uma cavocada para saber onde é que é as escolas de samba, quem chega pela primeira vez, né? Estamos querendo voltar, né? Então, Sim. nós estamos lutando para isso, para voltar para a rua, que é o nosso lugar. A rua é o poder, por isso tem medo da gente. Eu sempre falo isso. E eu brinco, quando eu cheguei em Santa Maria, eu falei, gente, Santa Maria tem medo da rua. Das pessoas, como assim? Olha só, nós não temos maracatu de rua, não temos a fuxa de rua, já tiraram o nosso carnaval de rua. A rua não é um cercadinho, né? Nada contra quem produz ações na Gari, né? Mas a cultura popular não é cercado, né? A cultura popular é um processo de deslocamento, é um cortejo, né? É uma procissão, é uma peregrinação estrutural. Então fica pra gente pensar. Então quando eu cheguei aqui, a Mônica, tem um projeto lá, ela tinha um projeto que é a Gica, né, que também é uma filha de Mirella, que é a vice-presidenta da Itaimbé, é a nossa aluna na graduação em dança, licenciatura, e ela tinha um projeto lá de ensinar samba, né, assim, pra comunidade, aberto à comunidade, com horário muito específico lá. E daí eu falei, eu vou, né, assim, pra ajudar a escola, veio o convite, falei, olha, eu me comprometo em brincar com vocês. Por esse momento eu tô brincando, né? Pode ser que daqui a pouco eu vou para um outro lugar. Mas eu acho que foi interessante, assim, como eu tenho essa vivência muito forte com outras agremiações, né? Muito antigas, né? Já passei por algumas vivências e relações com outras estruturas como Rio, né? Também São Paulo, então Joinville, Florianópolis, Itá, em Santa Catarina também. Tem a Joaçaba, que tem um carnaval enorme. Interessante. Joaçaba é muito forte. Tem que é mais interior ainda. Isso, é bem interior. É tipo Santa Maria, mas o carnaval lá até então estava maior que o de Floripa. Agora acho que Floripa está revertendo pelas essas dimensões estruturais. Mas, então foi uma forma de eu também apresentar esse trabalho de corpo, né? Eu acho que a professora Mônica, né? Acho que ela é meio que uma linha da Mercedes, assim, né? Por isso que eu acho que ela tem um amor tão forte pela Mercedes Batista. Porque ela é do balé, né? Eu não vim no balé, eu passei por ele, mas eu venho da cultura popular mesmo. Então eu vim das danças afro, eu vim das danças de rua, né? Dos brincantes, das caretas, dos mascarados. Então, quando eu vou lá, eu vou experienciando, né? Vou tentando traduzir de uma forma poética a dimensão que é um mestre Sala e porta-bandeira, né? Que são os grandes guardiões de um pavilhão que tem todo um simbolismo. Até então a gente teve poucas apresentações, né? Teve o dia que vocês foram lançados, divulgados, né? O dia da... Como é que chama? O dia da... A noite que vocês foram apresentados, Isso, né? Foi o lançamento, assim, né? No ano passado, né? Depois teve aquela noite com a Roxo e Nós. Como a gente não tem o carnaval, não tem muitas possibilidades de apresentação, né? Eu acho que também esse ano foi bem atípico, né? Nós tivemos essas problemáticas climáticas também. Mas eu acho que falta para nós, assim, eu acho que Itaimbé, pelo menos o que eu acompanho, né? Sim. Assim como eu acompanho também a Vila Brasil, vale bem reforçar.
elas estão tentando promover ações, né? Claro. Talvez nós pensarmos por uma outra ótica, né? Mas eu não quero falar aqui sobre neste momento, porque deixa para o próximo podcast. Sim. Não, eu digo, claro, as escolas se apresentaram, sim, mas nem é todo espaço que dá para ter bandeira. Às vezes o teatro não é tão alto e pode bater num negócio. Tanto é que toda ação que nós fazemos em Itaimbé é fora, né? Porque o pavilhão, né? O mastro, ele é alto, né? Ele não dá a intenção dos rodopios necessários para se fazer, né? Mas vale também sempre pensar, que eu sempre falo que é tudo muito adaptável, né? As construções. Só não dá para lançar sem o pavilhão, né? Que eu acho que é a importância dele. E o nosso pavilhão já entrou até na UFSM, assim, né? Também fizemos, além dessas apresentações, fizemos com a bandeira da UFSM para criar um significado também da ocupação desse saber na universidade agora, né? Ali naquele dia que você apresentou solo, qual que foi a tua dança ali? Do dia da dança afro? Isso. Então, assim, ó, eu tenho um programa de extensão chamado Mojubá Danças Populares Brasileiras, que é onde nós temos duas dimensões. Um grupo de dança que represente, que faz produção estética no lugar parafolclórico, que a gente vai chamar de parafolclórico de projeção, espetacularizado, né? Porque a gente coloca outros elementos para criar uma estética, né? Uma poética que traduz a tradição, né? Que não é a tradição. E outro que a gente tem oficinas abertas de danças populares, né, em diversos pontos da cidade, aqui de Santa Maria. Então lá é um bloco que a gente chama Bloco Afro, né? Nós temos um bloco Boi Bumbá, atualmente, bloco Carimbó e bloco Afro. Então lá nós apresentamos uma dança do orixá, né, que é para Oxum. Depois nós tivemos um afoxé de Oxum. Depois participamos de um afoxé, né, que é um rito, né, porque afoxé é instrumento, é dança, é ritmo. E finalizamos com uma dança afro, né? Então, é um bloco que eu venho provocando aqui na universidade com nossos estudantes, né, da dança e não da dança. É bem legal e importante dizer que nós não temos só pessoas da dança e que a gente vem circulando aí em várias cidades. A gente tem várias agora cidades aqui. Nós vamos apresentar agora em São Paulo, no mês de novembro também. Nós vamos apresentar no Museu Afro, lá em Ibirapuera. Então, tá um dispositivo bem legal. Bacana. Tu mora aqui há pouco tempo, né? Mas tem essa vivência desde criança com carnaval, passou por Joinville, Florianópolis, né? Te vê que tu é um apaixonado pela dança e pelo carnaval também. Mesmo morando aqui há pouco tempo, como é que tu enxerga o carnaval não acontecendo em Santa Maria? Quase 10 anos já, né? Eu acho que assim, ó, primeiro a gente tem que questionar e observar quais cidades não comemoram o carnaval, né? Eu acho que isso já é um grande problema, né? Não é só Santa Maria, né? É grandes problemas. Agora, Santa Maria tem um repertório de carnaval, né? Santa Maria tem uma sociedade com o batuque, né? Rio Grande do Sul é muito antigo, é um estado antigo, né? Um estado construído a partir das relações étnicas raciais, né? Das culturas afro. Então, me questiona o que nós estamos fazendo para não ter o carnaval, né? Porque uma coisa que nós temos que pensar, que é isso que eu queria falar, que a gente tem que olhar com outros olhos, é que carnaval não pode ser feito só a partir do estado político público que está vigente no governo atual da prefeitura, por exemplo, né? Eu acho que as escolas de samba têm que criar, é assim que eu falava em Floripa, e é por isso que Floripa está assim agora também, assim que eu falava em Joinville, e Joinville também começou a mudar isso. Quer pensar como é que se fazer o carnaval público e privado, porque não tem como fazer só com dinheiro público, nessa perspectiva, né? Mas também como educar as escolas de samba, né, Marcelo? Assim, porque nós temos leis de incentivo à cultura, nós temos a Lei Rouanet, né? Nós temos as leis editais diversas que estão abertas agora, né? Que São Paulo Gustavo, o Aldir Blanc, tudo mais, que dá para fomentar o carnaval. Acho abriu a LIC agora. A LIC, né? Estadual, a LIC municipal. Então, acho que tem uma dimensão de olhar o carnaval. Não ter um carnaval significa que a forma que quem está regendo esse governo na prefeitura é como olha para os nossos corpos. Não ter carnaval de rua é silenciar os nossos corpos, né? Porque o batuque é corpo, né? Batuque é orixá, né? O samba é corpo, né? O samba é orixá quando bate no chão, com aquele salto, sem salto, com tênis descalço, entende? Então, assim, fazer isso é silenciar os nossos corpos. E a pergunta é, por que deixaram silenciar os corpos? Então, assim, não sendo ou não de Santa Maria, a pergunta é essa. Por que deixaram-nos silenciar? Por que voltaram no lugar da mendigagem estrutural sociocultural? Que é isso, né? Que a escola de samba tem que implorar para ter... Não!
Isso é um saber, isso é uma tradição, isso é uma cultura nossa, uma cultura brasileira, né? É uma cultura afro-brasileira. Então, a pergunta sempre é essa, né? Por que nós deixamos isso acontecer? Né? E não é falar assim, porque eu votei em tal lugar. Não, a pergunta é, por que não tem política pública de acesso a carnaval? É tanto tempo que tem escola de samba, porque cadê a política pública? Porque não se faz política pública de balcão, porque o balcão passa, né? A prefeitura passa, né? Então faz política pública com leis. E é curioso que tem a pasta para cultura, mas não tem dinheiro pro carnaval, né? E isso que tu falou é interessante, sim. Também é uma provocação que fica para as escolas também participar de editais. Agora eu tô concorrendo, o meu, por exemplo, eu coloquei no esse que tá agora, acho que era o Aldir Blanc, se não me engano, o que tava agora aí. Pode estadual. Não, Funcultura, desculpa. Mas depois, quando a gente vai tirar o relatório de quem passou, de quem foi aprovado, não tem nenhuma escola de samba ali. Então falta um pouco, né, as escolas se colocarem a mais nesses projetos, nesses editais também, né? Processo de formação, porque eu entendo que pode ser um processo chato de escrever e tudo que precisa, mas procurar alguém que saiba, fazer uma parceria com alguém, então falta isso também, né? Eu acho que assim, o que falta é juntar as escolas. Eu sempre falo assim, como é que eu chego, né, quando eu trabalhei muito tempo com empreendedorismo da cultura, né, assim, vincular a cultura popular. Escola de samba, as comunidades de terreiro, quilombo, né? Brincando de rua. Tanto é que agora eu voltei essa semana de Encruzilhada do Sul, que lá tem um Bumba Meu Boi. Né? E eu fui convidada a partir do meu programa, meu grupo de pesquisa e programa, para ajudar a fomentar. Olha só que legal. Né? Então, criar o boi, reorganizar ele, pensar como é que a gente pode projetar esse boi, que é o único boi único daqui do estado, né? Tirando, lógico, os outros bois que de mamão também que tem nos litorais, que vai até Pelotas, né? Esse brincante de boi. Então, acho que o primeiro diagnóstico que as escolas têm que fazer, primeiro, é pensar por que deixaram. Segundo, quais são as problemáticas. Terceiro, o que tem que fazer, né? E não é colocar culpados, né? Que a gente olha assim, fulano e tal foi culpado. Não é isso, né? É pensar assim, olha, nós deixamos assim porque nós percebemos que realmente nós somos domináveis, né? Zera isso, assim, de quem tem culpado ou não. Isso. E vamos pensar coisas novas, né? E eu acho que dá pra pensar em tanto, assim, eu sou muito coletivo, né? Eu acho que as pessoas, não só aqui, nós temos uma educação que é individualista, né? Então eu penso na minha escola, pro meu carnaval. Mas se tiver só uma escola ganhando, não tem carnaval também. A pergunta é o que nós estamos lutando para ter o carnaval. Eu sinto também que falta uma culpa da universidade. Porque, por exemplo, assim, eu cheguei agora, mas se tem pessoas que estão na nossa universidade, que se declaram nesse lugar, que ocupam essa narrativa, é o dever das pessoas que ocupam esse lugar também ajudar, né? Porque senão parece que carnaval é só quem tá brincando lá. Não, mas o que compõem esses outros fatores, né? Relação da economia, sei lá, público e privado, as relações dos editais e tudo mais. Até os cursos mesmo. Curso de engenharia pode dar, construir carro. Isso! A comunicação pode estruturar uma cobertura colaborativa para cobrir eventos de carnaval, eventos das escolas de samba. Enfim, a universidade tem várias possibilidades de estar junto com o carnaval. E pode ter áreas que a gente não tem nem noção que pode ajudar, sei lá, a parte da saúde pode ajudar para demonstrar o quanto é importante o brincar, né, o carnaval, o quanto isso é saúde também, né, saúde primária, né, então eu acho que a gente tem essa dificuldade da conectividade mesmo, do que tá dentro do arco e que tá fora do arco, né, eu acho que o carnaval também tem essa particularidade de perder, né, se a gente não tá dialogando, né, enquanto uma coletividade. Não adianta um curso estar ajudando e outros não estarem se somando nesse fazer arte, nesse fazer carnaval, né? Então, eu acho que a frustração de não ter carnaval de rua é isso, né? É o silenciamento do batuque, mesmo ele estando... mas tem beta, mas não tá na rua. Batuque é na rua. É isso que a gente tem que começar a voltar. Por isso que eu brinquei que Santa Maria tem medo da rua, né? A Unidos fala, a gente vai fazer 50 anos em fevereiro e nós vamos pra rua. Em 50 anos. Eu acho que tem que ir pra rua em diversos sentidos mesmo, assim, né? De primeiro popularizar, de novo democratizar o acesso, né? Porque às vezes a pessoa não vai pra dentro daquela ali da escola em si porque ela tem vergonha, ou ela acha que não tem roupa adequada, ou acha que tem que pagar, não tem dinheiro para tomar alguma coisa. Então tem outra dimensão que a gente tem que estruturar, né? Eu venho muito discutido isso em alguns lugares maiores com os meus colegas. Agora nós fizemos o Encontro Nacional dos Coreógrafos de Comissão de Frente, né, liderado pelo Jardel Lemos, que é um grande amigo do Rio de Janeiro. Eu estava
presente nesse debate, eu falava sobre isso, né? Assim, sobre quanto a escola de samba, ela não pode perder a ação social que ela é. Ela foi criada como existência de uma resistência. Tá? Não pode perder esse vínculo, né? Senão ela acaba meio se desvinculando da comunidade, que é o que a gente não quer, né? No caso vocês, a dança da universidade, estão já fazendo a sua contribuição, né? Levando, por exemplo, o dia da dança afro-brasileira para uma quadra de escola de samba, já é uma contribuição enorme, né? Colocar o debate sobre isso e a dança lá especificamente, né? Levar isso para dentro da universidade, para lá, também trazer eles para dentro da universidade, discutir com nossos estudantes, porque esses estudantes que vão virar professores, que vão dar continuidade nas suas cidades, enfim, aonde eles vão habitar. Então, acho que a dança, a licenciatura, a gente vem contribuindo dentro dos nossos componentes curriculares e esses interpontos extras, né, que nós acolhemos para defender, né, como o Dia da Dança Afro, né, essa ideia de nós temos uma bolsista, né, que ocupa esse lugar da escola de samba. Então, acho que se cada curso fizesse nós teríamos muito, não só para a escola de samba, né, vamos pensar outros olhares também, mas o foco aqui é isso, né. Então, acho que a dança e tudo vem contribuindo para esse lugar, discutir o corpo, discutir a estética do carnaval, por exemplo, que é muito importante. E também, a gente falou antes sobre a Gica, né, ela é uma pessoa que também já tem um certo destaque na cidade, já foi rainha do estado, né, participou de concursos aqui, mas o que eu vejo, assim, outras pessoas também, eu não vejo, assim, que não se colocam tanto midiaticamente, né? Tu vê uma postagem da Júlia, vai a mais de 100 curtidas naturalmente, né? Tem uma pessoa que tem um alcance. As pessoas do carnaval também, se colocarem nesse processo midiático, se colocarem à frente, olha, também faz parte disso, e postar cada vez mais, né? Acho que também falta um pouco isso, assim, né? Se publicizar mais, né? Eu acho que existe uma questão, assim, que tem que ter essa dimensão. Eu vejo isso porque pelo programa a gente tem divulgado bastante o programa nosso de extensão também, enquanto espetáculo, enquanto dança. Até ouvi, né, assim, recente, mas é muito panfletagem. Eu falei, mas é um direito de acesso. Não é panfletagem. Panfletagem é quando você joga e não tem nenhuma relação com aquilo, né? As pessoas também precisam entender isso. Então, quando eu faço, por exemplo, publicito o espetáculo, publicito a pessoa que dançou, quando eu tenho esse mecanismo, eu tenho uma outra dimensão de acesso, que é um acesso hoje contemporâneo, né? Diferente que não tinha antigamente, que era tudo impresso. Hoje a mídia, né? As redes sociais e outros mecanismos são forma de alcance também, né? E que também é uma forma de conhecimento, é uma forma de você demonstrar as ações que são feitas dentro desse campo, né? Desse campo que pode ser campo de lazer, campo de conhecimento. Então, às vezes eu acho, como tu falou, às vezes falta um direcionamento, né, da dimensão que isso pode promover. Até porque hoje, quando você vai concorrer aos editais, isso é uma coisa que é solicitada, né? As redes sociais, para ver realmente se você produz tudo aquilo mesmo que tu tá colocando ali no seu edital, né? Eu falei da Júlia, né? Mas tem outras pessoas que eu vejo também, a própria Isa Teixeira também posta e tem uma boa repercussão, né? Então outras escolas também, outras pessoas que eu vejo aqui de outras escolas de samba, a Vila do Brasil tem umas meninas também que postam, a Mocidade também, então falta cada vez mais se colocar nas redes também para, olha, a gente não tem carnaval, mas a gente tá existindo, tá dançando, tá se apresentando, tá colocando isso de forma que isso cada vez mais seja publicizado, né? E eu acho que falta se conectar em rede às vezes, né, Marcelo? Assim, às vezes, assim, por exemplo, se a Gica posta, ela tinha que marcar todas as agremiações. Sim. Mas talvez é um estímulo aqui, ó, tá vindo aqui do podcast, né? Mas é um estímulo de se pensar assim, como é que eu amplio o carnaval fazendo as redes? Sim. Não, até tenho falado para as meninas lá e para as escolas também, quando postar, colocar em collab também o lanche do samba, que daí a gente posta todo mundo junto. Isso. Já que não temos carnaval, vamos mostrar nas redes que nós estamos em conexão, estamos trabalhando juntos. E que tem um movimento, né? Sim. Não tem o carnaval da rua, mas a ação do samba está acontecendo, né? É uma forma de mostrar que as coisas estão acontecendo, né? Eu acho que fazer interlocução mesmo. Eu pouco conheço os espaços da cidade de Santa Maria, mas poucos espaços como Maré, né? Há próprios espaços aqui no Universitário, a Locadora, a Vila, enfim, outros meios de ocupação estudantil, por exemplo. A gente deve olhar para esses lugares também. Que é um lugar muito importante. Sim. Tu tem frequentado também, tu estava lá no dia da Vila, lá no dia do vizinho, né? Que a gente falou lá também. Então é importante
quem é de outras escolas e de escola de samba, e também tem esse envolvimento com a dança, também da universidade, frequentar as escolas de samba também, né? Não só a escola em si, né? Isso, eu acho que é isso que eu falo, né? Trabalhar em comunidade, trabalhar em rede, né? E não isso a nossa escola quando tem evento também, né? Eu acho que tem uma dimensão assim, o que é evento, o que é estar na escola, o que é fazer parte da escola, né? Então, acompanhar o que os outros estão promovendo é importante, assim, né? Sim. Até sugeri muito tempo, quando eu cheguei, falei assim, olha, tem que fazer assim, ó. Se nós construirmos que a cada 15 dias uma escola faz uma ação, você gera uma ação fixa para que a comunidade saiba como acontecer ou e onde procurar, sabe? Assim, então, Itaimbé, vai para Mocidade, vai para Vila Brasil, para Arco-Íris. Eu acho que gera uma circularidade de informação que esse público começa a rodar nos espaços, né? E eu acho que isso é importante. Tu que já trabalhou bastante como coreógrafo de comissão diferente, né? Quem tu tem de referência nessa área do quem trabalha com isso? Olha, assim, ó, eu tenho várias relações com a comissão de frente, né? Assim, desde pequeno, eu tinha... Na verdade, demorou muito tempo a gente dar esse nome de coreógrafo e coreógrafo de comissão de frente, né? Nós não tínhamos isso, porque normalmente era só uma passagem a comissão de frente, depois ele começa a criar uma outra estruturação. Eu acho que a minha geração, e uma geração que pesquisa, porque eu acho que eu sou isso, eu sou uma geração de coreógrafo que pesquisa, né? No pesquisa no sentido assim, não é só coreografia, tem elementos estruturais, assim, né? E eu acho que nós não temos só uma referência, não temos uma referência enquanto pessoas, temos enquanto movimento. Que eu falo isso entre eu, Jardel Lemos, que tá, né, que tem um trabalho também estrutural que foge um pouquinho de alguns marcos, né? Mas eu não sei se eu tenho um coreógrafo de referência, eu tenho carnavalescos de referência. Ah, sim, importante também. Que são carnavalescos atuais, como o Sidney, né? Porque o Sidney, ele promove o Sidney França, né? Porque eu acho que ele promove uma estruturação de carnaval bem da contemporaneidade que envolve esse ser brincante com o ser pensante, né? Que escola ele participa? Hoje ele é carnavalesco da Vai Vai, em São Paulo, e da Mangueira, no Rio de Janeiro, 2025, né? Então, no passado ele trouxe o hip hop, né? Com a Vai Vai. Sim, que o Racionais participou. Isso, não só, né? Que tiveram os primeiros b-boys do Brasil, né? Que trouxe uma estética que é uma estética crítica, né? E que, enfim, sempre pegam, né? Assim, esse povo aí que não tem o que fazer da vida, pega uma imagem disso que é qualquer coisa, né? Que eram umas pessoas trajadas com uma roupa que parecia uma demonização, né? Na visão judaica cristã. E que era desse carnaval, né? Este ano eu sei que a Vai Vai vem trazendo José Celso, que foi um grande teatrólogo, né? De São Paulo, do Brasil, na verdade, né? Bem dioseníaco, assim. Teatro Oficina? Isso, do Teatro Oficina. Sim. Maravilhoso, assim, que se encantou também. Então, acho que tem isso, assim, ó. Eu acho que o Sidney, pra mim, é como o Haddad, né? O Haddad, companheiro lá da Grande Rio. Porque daí, quando você tem um carnavalesco que te possibilita pensar a comissão de frente na cocriação, isso te ajuda também, né? Porque eu já trabalhei com tantos carnavalescos, então, assim, o carnavalesco te dava o poder de criação e alguns que não davam, né? Tipo, tem que ser assim, né? Então, você tinha que traduzir o pensamento do outro, né? Então, mas acho que a minha referência são esses carnavalescos lógico, né? A Rosa, que agora se encantou também, muito recente, né? São pessoas importantes. Eu trabalhei com Laíla, né, também, que já está encantado. Então eu tive... Que vai ser homenageada da Beija-Flor. Isso, ano que vem. Então eu estive com bastante pessoas assim. Mas as minhas referências maiores também são de outros brincantes, assim, né? Quando você olha a minha comissão de frente, ela é muito brincante. Né? Porque eu tenho contato com quadrilha, com congadas, com boi-bumbá. Então, eu fujo um pouquinho dessas relações Rio e São Paulo de comissão de frente, né? Eu acho que um dia, se eu for o coreógrafo oficial dessas comissões, vão se chocar a diferenciação disso, né? Porque não é trazer o teatro para a avenida como que aconteceu no Rio, enfim. É uma crítica estrutural, né? Temos aí um futuro carnavalesco. Olha, quem sabe, né? Mas é de pensar mesmo assim como a comissão de frente brinca com a comunidade, né? Corteja e brinca, né? E saúda, né?
Porque tem que saudar a comunidade, né? Coisa que nós estamos perdendo. Tu falou antes de estar trajado e tudo, queria contar da tua roupa que tu veio hoje. Olha só, eu vim bem carnaval. Isso aqui assim, ó, Dona Valdioneira, que era das coisas, senhora, professora, alfabetizadora, alfabetizou muitas pessoas, professora preta, do movimento negro, educador. E aqui é o Fuxico, né? Fuxico é uma grande obra, maestria afro-brasileira, né? Que é onde gera conversa, onde gera o encontro, a circularidade e tudo mais. E a Dona Valdioneira tem um projeto de fuxico com mulheres da comunidade, lá no Morro do Céu, em Florianópolis, onde fica a Das Cuia. E teve um ano que ela foi homenageada. E eu falei, Dona Valdioneira, eu quero um sobretudo de fuxico. Com as cores da nossa agremiação, que lá também é verde e rosa, então eu falei assim, o bom da Itambé é que é verde e rosa, então já tenho essas roupas, né? O problema de mudar de agremiação é você comprar tudo novo, né? Se tu for na escola assim, tá de boa. Então, e falar disso é muito importante, né? Porque isso aqui é ancestral, isso é memória, isso é patrimônio imaterial, né? Ancestral porque foi feito só por mulheres pretas da comunidade acima de 70 anos. Então tem mãos de sabedoria. Que é isso que tá na entrelinha do carnaval, né? Os detalhes da sabedoria. Uma vez me perguntaram, mas por que tudo que você monta tem muito detalhe? Eu falei, porque eu trabalho com sabedoria. Se você fala pra mim que lá na barra da tua calça tem que ter uma escrita, a gente vai fazer essa escrita. Mesmo que só você enxergue. Porque isso é sabedoria ancestral. E né? cada pessoa que faz tem a sua história colocada ali. Né? Então, eu estou aqui abraçado por memórias de mulheres pretas ancestrais, né? Eu tô abraçado muito e cortejado bonito. E protegido com um manto, que não é só de algum, né? Mas desse saber, dessas mulheres, né? Que matriarcas, né? Então a gente sabe que nas culturas afro nós temos muito o matriarca, né? A presença da mulher quanto cuidadora desse lugar, do saber, mantenedora dessas manifestações. Então, esse foi muito legal, assim, quando veio. E pra mim foi muito interessante. Foi um dia que, olha só, eu acho que nunca tinha feito isso. Florianópolis deu, se eu não me engano, 15, 14 graus um dia de carnaval. Tava muito frio. Acontece, em pleno fevereiro. Sim. Né? Aqui acontece isso também. Em pleno fevereiro, muito frio, que ninguém esperava. Tava aquela coisa 30. E bem no dia que eu desci, ele deu ali 17, 15 graus. E ali é onde é o Nego Querido, que é a passarela que a gente descila, né? O do Nego Querido, em Floripa. Bate um canal de vento muito forte. As alegorias, cara, assim. E isso aqui, e o meu elenco nesse ano veio com poucas roupas, assim, de comissão de frente, e uma cabeça enorme, que a cabeça também voava, assim. E esse aqui tava me esquentando, assim. Então eu falei assim, olha só como foi, né? Então só pra falar o quanto... Claro, importante. Né, esses fuxicos, esses detalhes, esses retalhos, né? Que compõem, estão carregados de memórias, de afeto, né, de proteção ancestral. E que isso que o carnaval vem apresentando, né? Isso que a gente não deve perder nunca, né? A ancestralidade. Muito bonito. Já chegando aqui no final do programa, né? Tu assistiu, sabe como é, que no final o entrevistado pode fazer uma pergunta para mim no final do programa. Olha só, na verdade é uma pergunta provocativa. Como você percebe esse programa para a relação da manutenção do carnaval no estado? Olha, eu acho que é difícil, fica uma pergunta, minha resposta pode parecer um pouco... Eu cuido para não ter uma resposta pretensiosa, mas eu acho que é de uma contribuição importante, né? Tanto é que a gente trouxe a Caroline, né? Mora aqui, mas é da Roxinóis de Uruguaiana. Veio a Aline, que é a rainha de bateria da Unidos do Beco de Cruz Alta. E eu quero ampliar para mais pessoas de outras cidades virem aqui participar do podcast Lente do Samba. E pessoas que nem tu, que veio de outras cidades, tem uma história grande para contar. Eu acho que aos poucos, assim, ele vai se encaminhando para realmente ter uma representatividade e um certo reconhecimento de que nós estamos fazendo aqui em Santa Maria, uma cidade que não tem carnaval, falando de carnaval. Então acho que ele se coloca, e eu estou conseguindo ter relações com outras pessoas, a própria LIES de Floripa, já troquei contato com eles, a Liga do Carnaval de Cruz Alta, de Uruguaiana, tem relações com Uruguaiana, com Cruz Alta, Porto Alegre está se ampliando uma conexão. Então acho que o podcast... Não porque eu estou fazendo, porque eu cuido para não ter essa questão
que o ego não se coloque à frente das coisas, né? E que cuidar para que as coisas não sejam pretensiosas demais, assim, né? Mas acho que ele tem se colocado quase que igual a igual com quem está trabalhando com isso, com quem faz cobertura, que eu faço cobertura também, né? Vendo outros podcasts. Então acho que a gente começa de uma ideia de fazer cobertura, depois ir para o podcast e vai se igualando, né? Estando igual a igual, não ser mais ou menos que ninguém, mas estar igual a igual nessa disputa, nessa conversa de carnaval pelo estado do Rio Grande do Sul. Então acho que a gente caminha junto com todos, né? Não mais nem menos que ninguém. Muito bom, né? Sobre isso. Eu acho que você consegue promover aqui uma tradução realmente do que tentam nos apagar. Isso é muito importante, né, Marcelo? Sim. Então, parabéns também pela dimensão que vem sendo criada aqui, não só o podcast, mas a sua relação com as agremiações, de estar lá na parceria, de tirar fotos, ceder as imagens, sabe? Sempre, porque eu acho que isso é muito nosso, né? E que as escolas possam depois reconhecer isso também. Eu sempre falo para todo mundo que vai vivenciando aí a minha encruzilhada social, pessoal, que eu sempre sou parceiro, eu topo tudo, assim. Tanto é que hoje eu acordei de manhã, prof, tu quer participar de um projeto? Quero, nem sei o que é o projeto. Eu falei, não, pode me colocar, depois você me conta o que vai ser. Vai criando. Isso, porque significa que a gente, além de ser lembrado, você começa a valorizar. Fala assim, olha, eu tô junto, quando a gente ganhar, todo mundo recebe, se envolve isso. Então, eu sempre percebo isso, né? Que ações como a tua e como de outras pessoas que eu venho acompanhando pelo Brasil todo, que eu sou uma pessoa muito do Brasil, né? Do Pindorama. Conheço muitos lugares, conheço muitos brincantes de diversas culturas, seja carnaval, carimbó, boi, quadrilha, congada, ternos de rei, enfim. Que também estão dispostos a traduzir esse movimento, né? E para que a gente não apague as pessoas e que elas tenham suas memórias preservadas e publicizadas aqui no podcast, o que tu indica aqui para participar do podcast Lente do Samba? Quem eu indico? Olha só, por nome eu não sei agora, assim, porque daqui, pensando em Santa Maria? Ou cidades não, primeiro pensar em Santa Maria. Eu acho que nós temos que pensar fazer, quem sabe, um eixo das memórias ancestrais do samba. Por exemplo, assim, quem ele estava ali junto quando criou a Unidos de Itaimbé, que eu sei que tem a senhorinha, a mãe do Bica, né, que talvez seria uma coisa muito interessante, talvez que teria de se deslocar, ou enfim. Sim. Porque eu gostaria muito de ouvir ela, como que era isso, como que eles criaram. Porque uma coisa é nós encontrarmos do jeito que está, que tem uma estrutura, né, uma coisa para quem criou. Sei lá, era eu sempre brinco, porque eu lembro que o meu pai, lá em casa, as reuniões eram assim, não tinha sala, minha casa era extremamente pequena, mas tinha um terrenão na frente. Era no terreno, entendeu? Daí hoje, quando tu vai na agremiação, você fala assim, olha, tem porta, tem janela, entendeu? Então, isso é lógico, eu falo isso porque isso me encanta e eu gosto de dar esses notórios saberes, porque são pessoas que não tiveram aula de música. Sim. Aprenderam como notório saber, aprenderam com ancestralidade. Eu acho que isso é uma indicação. E talvez outra indicação é criar eixos assim, né? Eixos mestres de baterias, eixos que eu acho que pode alavancar sempre, eixos coreógrafos de comissão de frente. Claro. Daqui a pouco a gente tem 3 pessoas aqui para discutir sobre isso, ampliando essas possibilidades. E eu acho que tem que sempre ser do Rio Grande do Sul. Sim, as possibilidades. Talvez pode ser uma de fora. Não, eu acho porque você realmente demonstra identidade. Quem sabe seja uma referência para outros podcasts em outros estados também, né? Claro. E daqui a pouco falar de podcast para podcast também, né? E não tem muitos, né, que falam de carnaval. Tem a Floripa agora está com podcast também, então Porto Alegre tem, e aqui eu acho que no interior a gente é um dos poucos, os únicos. Tem Uruguaiana, uma espécie de podcast, então sempre é mais as conversas, né? Muito obrigado. Eu adorei conhecer a tua história, eu te conhecia pouco, assim, só de ver em quadra de samba e conversar. Só dançando. Fazer foto, enfim. Então foi uma oportunidade riquíssima de conhecer a tua história. Muito obrigado. Isso que ainda faltou coisa para falar. Não, faltou muita coisa, mas fica para uma próxima. Agradeço o convite, que possamos sempre saudar a ancestralidade, né? E viva assim, um abraço para todo mundo. Valeu, muito obrigado. Então, até uma próxima edição do podcast Lente do Samba.